Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos em nosso canal para mais um vídeo sobre cidadania italiana. Hoje, o nosso assunto será um divisor de águas de forma definitiva para muitos que ainda possuem dúvidas sobre uma modalidade específica de solicitação de cidadania italiana, que é a via materna. A linha materna possui certas particularidades com relação ao seu processo e teve várias atualizações ao longo dos anos e atualmente é uma via de requerimento bastante expressiva para a comunidade de descendentes de italianos. Mas calma, não se assuste que com as informações corretas e claras você verá que a linha materna é sim possível. Mas primeiro vamos falar da evolução do cenário da via materna na cidadania italiana durante o passar dos anos. Em anos após anos, a legislação na Itália referente à cidadania italiana teve várias adaptações e atualizações, sendo os princípios básicos da primeira regulamentação explícita quanto ao requerimento da nacionalidade italiana por meio da Lei nº 555 de 1912. E nela eram presentes os seguintes aspectos primordiais para o reconhecimento da cidadania italiana. Princípio praticamente absoluto da transmissão por iuris sanguinis, em que todo filho nascido do pai italiano tinha nacionalidade italiana. Filhos que eram menores de idade, ou seja, abaixo de 21 anos, seguiam a nacionalidade do pai. Significa dizer que, se por algum motivo o pai renunciasse à cidadania italiana, o seu filho também a perderia. Uma mulher italiana casada com um estrangeiro perdia sua nacionalidade e não passava aos seus filhos. E uma mulher estrangeira, ao casar com um italiano, adquire automaticamente a cidadania italiana. Porém, a Lei nº 555 foi declarada inconstitucional no ano de 1975, onde foi evidenciado que as mulheres italianas só perderiam a sua cidadania caso seu casamento tivesse sido realizado antes da liberação da Constituição italiana em 1º de janeiro de 1948. A Lei de 1975 também permitia que mulheres que casaram com estrangeiros antes de 1948 pudessem recuperar a sua cidadania italiana, faltando apenas resolver a questão dos filhos dessas mulheres que não adquiriram a nacionalidade italiana automaticamente. Sendo assim, a situação só foi corrigida com a Lei nº 123 de 1983, onde foi respeitado o princípio constitucional e moral jurídico. A partir dali, as mulheres casadas com estrangeiros não poderiam perder mais a sua nacionalidade e teriam o direito de passar a sua nacionalidade aos seus descendentes, partindo da Constituição Italiana de 1948. Casos anteriores a essa data são considerados com transmissão interrompida para o reconhecimento administrativo diretamente no comune italiano. Por esse motivo, o processo para a via materna é necessário estar atento com uma data, visto que o processo difere para filhos nascidos de mães italianas antes de 1948 e depois deste ano. Vamos falar de cada um dos casos, então? Para aqueles nascidos antes de 1948, não era possível requerer a dupla nacionalidade italiana. Contudo, com a jurisprudência, que é o histórico de decisões judiciais e orientação legislativa, vários órgãos competentes na Itália deferiram o reconhecimento da cidadania italiana por via materna através de uma ação pela Corte Suprema Italiana solicitando o reconhecimento do filho nascido antes de 1º de janeiro de 1948 no vigor da Lei nº 555 de 1912. De acordo com pesquisas, esse processo judicial possui altas chances de sucesso. Desse modo, o processo é feito através de uma ação civil declaratória no Fórum Civil da cidade onde a sua antenata italiana nasceu. A pasta será apresentada pelo advogado representante ao tribunal, abrindo o processo para o reconhecimento do direito da via materna.
Nessa fase, será apresentado para análise todos os documentos do processo preparados anteriormente, de acordo com a circular K28 do Ministério do Interior da Itália, e após uma análise apurada de todos os documentos, o tribunal atesta o direito do requerente à cidadania italiana. Com relação ao prazo de finalização do processo de linha materna de cidadania italiana, é difícil precisar, porque existem muitos fatores que podem alterar o andamento do processo, como a agilidade jurídica da região onde o processo será homologado e o juiz que analisará o caso. Mas uma estimativa de acordo com cada província variam de 180 dias ao prazo final de 730 dias e é estabelecido como o máximo permitido por lei. Que em caso de término do tempo máximo de 730 dias e o fórum ainda não fez análise, é descrito por lei que o próprio tribunal deve deferir como resultado positivo do processo ao requerente. Já o processo via materna para aqueles descendentes nascidos após o ano de 1948, o método de apresentação possui mais abertura em relação ao processo que falamos anteriormente. Isso se deve a um direito obtido por meio de algumas sentenças dos anos de 1975 e 1983, onde foram estabelecidas e declaradas inconstitucionais e inaplicáveis a distinção dos direitos de descendência entre homens e mulheres. Para esse caso, as solicitações podem ser feitas por via consular, via administrativa ou até mesmo pela via judicial. O prazo previsto para a finalização do processo na via administrativa é de 180 dias, ou seja, 6 meses, podendo chegar a 12 meses. É importante lembrar que um dos fatores a depender para o prazo será justamente da comune escolhida para reconhecer o processo na Itália. E ao contrário da via judicial, aqui não possui prazo de término estipulado por lei. Portanto, os prazos citados nesse vídeo são uma média de uma pesquisa feita, praticada no mercado atualmente, ok? E para finalizar, pessoal, a questão da via materna para o requerimento da cidadania italiana também traz pontos positivos com relação à contratação de uma assessoria, porque para a via materna antes de 1948 é obrigatório a solicitação por via judicial. E para lhe ajudar, elencamos as principais vantagens de realizar o seu processo de cidadania assistido por uma assessoria. Então, primeiro, menor envolvimento com burocracias do processo judicial e a verificação da pasta, então, dos documentos. Ter acesso a profissionais que conhecem o processo de forma profunda, sabem e possuem ferramentas para buscar os documentos, a busca e emissão de certidões necessárias com maior agilidade para o processo, maior agilidade na verificação e possíveis correções nas então certidões, auxílio com apostilamento e tradução juramentada feita por profissionais qualificados e certificados, isso é muito importante, apresentam menor chance de ter um pedido não aprovado, e auxílio nos procedimentos de deferimento do reconhecimento da cidadania italiana, como o registro no AIRE e a emissão do então passaporte italiano. E para concluir, eu te convido a acessar o artigo que deixaremos na descrição desse vídeo sobre a cidadania italiana na via materna. Lá explicamos como são os tipos de processos para esse caso e com passo a passo, custos e muito mais. Vale a pena conferir. Eu vou ficando por aqui e eu te espero nos próximos vídeos. Arrivederci!